Vamos orar. Amém. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós temos motivos maiores, ó Deus, do que estar na Tua presença, Pai, cada dia, Senhor, para Te agradecer, Pai, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor vai fazer nas nossas vidas, Pai. São maiores do que a gente possa pensar, ou do que a gente possa imaginar, Pai. Ó Deus, nós Te glorificamos, nós Te agradecemos, ó Deus, por esses planos, por esses sonhos, por esses propósitos, por essas promessas que o Senhor tem para com as nossas vidas, para que o Senhor tem, ó Deus, para com as nossas famílias, para com a vida dos nossos irmãos, nossas irmãs, para a vida com os nossos da nossa casa, Pai. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, porque muitas vezes o Senhor usa pessoas, ó Deus, para nos abençoar. Usa, ó Deus, ó Senhor, pessoas que nós nem jamais imaginaríamos, ó Deus, mas que são braços do Senhor, que são olhos do Senhor, são pernas do Senhor, são colos do Senhor, Pai. Ó Deus, e vem para nos abençoar, Pai, porque é propósito do Senhor, ó Deus, nos abençoar, Pai. Ó Deus, por isso nós estamos aqui nessa noite, ó Deus, para Te render graças, para Te render glórias, para Te dar o louvor que é devido, Deus. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra nessa noite, Pai. Ó Deus, por maiores que sejam, ó Deus, as situações, ó Deus, por maiores que sejam as notícias más, ó Deus, que vêm, ó Deus, para nós, ó Pai, o que faz com que a gente supere as notícias más, meu Deus, é a nossa fé no Senhor, Pai. Obrigado, Deus, porque podemos nos apoiar, ó Deus, nessa fé, podemos nos apoiar, ó Deus, nesse porto seguro que é o Senhor, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, fala conosco, fica conosco, ó Deus, através dessa mensagem nessa hora, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Marcos 2, versículo 1 ao 12. Marcos 2, verso 1 ao 12. Todos acharam? Amém? E diz a palavra do Senhor assim: E alguns dias depois, entrou outra vez Jesus em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Que é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Amém. Sabe, queridos, a palavra do Senhor nos diz que o centro da cura aqui da passagem é a cidade de Cafarnaum. E dentro especificamente de uma casa, dentro de um lar, de um lugar de paz,
de um lugar de alegria, de um lugar de harmonia, de conforto, de partilha, um lugar de misericórdia, um lugar de diálogo, de comunhão, de perdão, de amor e de vida. Jesus diz a palavra do Senhor que, sabendo que a multidão estava precisando de uma fé que supera as más notícias, o que ele faz? Ele se dirige voluntariamente para lá. Começa, diante de tudo e de todos, a anunciar os valores que estão debaixo do conceito chamado casa. Ou seja, começa ali a falar de princípios, dentro daquele lar que também pode significar família, o alvo do seu amor, o conteúdo da sua mensagem salvífica. E porque sua palavra cura, transforma, constrói, edifica, liberta, reconcilia e salva, muita gente se reúne à sua volta. Feliz ou infelizmente, o público ali é diversificado. Existem aqueles que correm para ele apenas como meros espectadores. Vão para se divertir, vão para passar tempo. Uns vão por curiosidade, outros vão porque seguem o movimento dos demais. Alguns o procuram para encontrarem motivos para o acusarem de blasfemo, e outros para o entregar à morte, outros para o trair. Porém, queridos, existem também os preocupados com o bem-estar de todos, aqueles que estão preocupados com a saúde, com a situação injusta e, sobretudo, com a presença do pecado que provoca a morte espiritual. Sim, esses preocupados com a alma, esses preocupados com o corpo, procuram e veem em Jesus a solução de todos os seus problemas, e como se não bastasse, aquele que pode perdoar os pecados dos homens, e não somente isso, ser o Salvador do mundo. Fala para a pessoa que está ao seu lado aí: a fé que supera as más notícias nos ensina que Jesus se importa com o sofrimento do homem. Vou repetir: a fé que supera as más notícias nos ensina que Jesus se importa com o sofrimento do homem. Independente dos motivos, Jesus ele simplesmente os recebe aquele monte de gente. Com sua humildade e simplicidade esmagadora, Jesus se revela a eles as realidades do reino. O que é reino de Deus para Jesus, irmão, senão um momento de todos, onde todos são incluídos, com as suas diferenças em um só rebanho, onde todos são filhos do mesmo Pai. Por isso, quando as más notícias chegam, podemos ter a certeza de que Jesus, aleluia, Ele está conosco e Ele se importa com o nosso sofrimento. Em se tratando de reino, Jesus ele fala de um reino onde não há grandes e pequenos, onde não há sábios e ignorantes, onde todos ensinam e todos aprendem, onde o diálogo é possível, onde todos são um nele. E por ele todos chegam a saborear da beleza da vida. Então fala para a pessoa que está ao seu lado aí: a fé que supera as más notícias nos ensina que Jesus renova a esperança de dias melhores. Queridos, é neste ambiente em que aparecem os amigos do miserável paralítico. Seus amigos que, pelo simples fato de serem amigos de um doente, já mostravam que não se viam melhores ou piores do que o pobre paralítico. Dentre tantos obstáculos do seu dia a dia, se deparam com algo maior do que poderiam eles imaginar. Uma enorme multidão, diz a palavra do Senhor, a ponto de não terem espaço para fazer chegar o paralítico até Jesus. Apenas o levaram movidos pela fé. E graças a essa fé, eles conseguiram encontrar uma solução para a doença do seu amigo. Repete assim comigo: a fé supera tudo. Eu repito: a fé supera tudo. A fé em Jesus faz da pessoa mais do que vencedora. Graças à ousadia daqueles 4 jovens, onde não havia lugar para os excluídos
se tornou o lugar da cura, se tornou o lugar da libertação de todos os pecados. Queridos, a fé que supera as más notícias nos ensina que os planos de Jesus são melhores que os meus, que os planos de Jesus são melhores que os seus. É assim que Deus vem ao encontro daqueles que nele esperam e confiam. Os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mudos falam, os coxos andam, a boa nova é anunciada aos pobres, os céus se abrem para acolher todos aqueles que, renunciando à vida de pecado, se entregam a Jesus. Aleluia! Sabe, queridos, é fundamental nessa luta não desistir, mas lutar até o fim. Aqueles jovens, aqueles 4 amigos daquele paralítico que acreditavam que Jesus era diferente. Por quê? Porque a mensagem dele era diferente da dos demais. Era completamente diferente dos demais escribas e fariseus daquela época. E portanto aquele pobre paralítico tinha que ouvi-la. Sabe, então eu vejo isso aí, querido, sabe? Que depende de nós fazermos com que os doentes da nossa família, fazer com que os doentes da nossa casa, fazer com que os doentes da nossa sociedade, da nossa cidade, do nosso país, do nosso mundo, ouçam a esse Jesus, de cuja mensagem é a boa nova da salvação. Precisamos correr o risco, mesmo o risco que correram aqueles 4 jovens quando levaram o paralítico à presença de Cristo. Sabe, a única saída para que os nossos sejam atendidos é fazer um buraco no teto. Você tem feito um buraco no teto, meu irmão? Precisamos subir no teto das nossas impossibilidades. Esse Jesus, aleluia, ele é inigualável. Essa é a atitude de fé de quem entende que Jesus é único, que Jesus é inigualável, que Jesus ele é poderoso, aleluia. Esse é um momento único na tua e na minha vida, e principalmente na vida do meu e do seu paralítico, querido. A fé que faz com que Jesus se admire não é a fé no milagre da cura, não, mas é a fé no milagre do reino, aleluia. O que é que disse Jesus? O que é que diz? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Amém? A fé no milagre de que no reino eu posso me aproximar com ousadia na presença de Deus sem intermediário. A fé que causa espanto em Cristo é a fé daqueles que entendem que a mensagem do reino, aleluia, ela é inagualável e quebra todas as barreiras que separam, aleluia. A fé que move a mão de Jesus é a fé de que no reino, presta atenção, de que no reino todos somos realmente o próximo do outro, amém? Portanto, nos preocupamos uns com os outros. E ao nos preocuparmos com o bem-estar do outro, o Senhor também se preocupa com cada um de nós, nos dá o necessário. Sabe, pense em alguém que precisa ter fé em Jesus. Pense agora em alguém que precisa ter fé em Jesus para superar as más notícias. Então, querido, pensou, projetou isso na sua mente, desceu isso para o seu coração, então não perca tempo. Apresente Jesus Cristo para ele, apresente Jesus Cristo para ela o mais rápido possível. Esse é o seu paralítico. Fé não é para mudar Deus. Repetir, fé não é para mudar Deus. Fé existe para quê? Para mudar a nossa vida. Fé existe para mudar a vida das pessoas. Fé existe para mudar as nossas circunstâncias. Fé existe para quê? Para que as más notícias, quando vierem, não nos deixem abalados, porque nós estamos debaixo, nós estamos amparados pelo nosso porto seguro, que é Jesus. Aleluia. Amém. Sabe, fé ela existe
para mudar as circunstâncias pelas quais eu e você estamos passando. Amém, irmãos? Portanto, use sua fé para mudar a sua vida. Use sua fé, meu querido, minha querida, para mudar a situação a qual você se encontra. Use a sua fé para mudar a vida do seu próximo, do seu vizinho, do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, da sua esposa, do seu filho. Use a sua fé para superar as más notícias que tem tentado lhe trazer dor, que tem tentado lhe trazer sofrimento, que tem tentado lhe trazer angústia e desespero. Não importa, meu querido, minha querida, quão doloroso esteja o seu momento atual por causa das más notícias, se agarre nessa fé, aleluia, amém? Se agarre nessa fé. Sabe, Jesus ele tem um plano que é muito maior. Um plano que é muito melhor para a tua vida. Ele mesmo se submeteu a um plano maior e melhor. Jesus ele liberou a palavra de esperança para o coração daqueles 4 jovens. Ele liberou uma palavra de esperança para o paralítico e para aquelas pessoas que estavam sofrendo naquela casa. A realidade daquele momento era o sofrimento. Mas não existe, queridos, nenhuma realidade que subsista às palavras de esperança, aleluia, daquele que tem o poder no céu e na terra, daquele que tem a última palavra na nossa vida. Sempre há uma palavra de esperança nos lábios de Jesus. Então, por mais que naquele momento, irmãos, por mais que aqueles 4 jovens desejassem ver o seu amigo paralítico curado, a fé deles já o havia curado, pois eles entenderam a importância da mensagem do reino. Fazer o paralítico andar foi um sinal não para o paralítico, mas para mim e para você, quando ainda não enxergamos a realidade do reino, aleluia. A cura física do paralítico é a representação terrena, é a representação carnal, física daquilo que Deus, através da sua palavra, pode fazer em mim e em você, todas as vezes, aleluias, que abrimos o coração e entendemos que somente a fé nos fará superar as más notícias. Glória a Deus, aleluia. Sabe, queridos, tem uma música, essa música que nós ouvimos, talvez você não ouviu, que diz assim: os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que não podes imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar, nas minhas promessas, volte a acreditar. Querido, não importa as más notícias que venham até você, meu irmão, minha irmã, não paralise os planos de Deus na sua vida para você levar esperança para os outros. Sabe, precisamos levar os paralíticos que encontramos no nosso caminho à presença dele, à presença de Deus. Aquelas pessoas que perderam a esperança, aquelas pessoas que perderam os sonhos, que perderam a visão, que perderam a visão do reino. Talvez está aí do seu lado, na sua casa, está aí do seu lado, dentro do seu lar. Jesus estava falando dentro de uma casa, dentro de um contexto familiar. Ali estavam os vizinhos, ali estavam os amigos, toda uma multidão cercando a Jesus para ouvir as palavras de vida eterna, as palavras de esperança. Estavam ali pessoas com várias enfermidades, pessoas que perderam a visão. Sabe, precisamos levar os paralíticos que encontramos em meio ao nosso caminho, querido. Pessoas que perderam a esperança, que perderam os sonhos, que perderam a visão. Visão de quê, irmãos? Visão de ver os perdidos salvos, de ver os famintos, sedentos, sendo alimentados, de ver os presos sendo resgatados e devolvidos à família e à sociedade com dignidade.
de ver a igreja crescer. Quando fala de ver os presos sendo resgatados e devolvidos à família com dignidade, aí eu lembro daquele texto de Isaías 61, quando Jesus ele diz assim: olha, eu vim para libertar os cativos, os presos e os oprimidos. A gente está libertando quem, irmãos? Precisamos nos libertar as nossas famílias, libertar os nossos amigos, levar os nossos paralíticos, os paralíticos espirituais que nós conhecemos a presença dele, apresentar diante do Senhor eles. Sabe, se quisermos ajudar as pessoas a irem a Jesus, precisaremos carregá-las na nossa mente, precisaremos carregá-las no nosso coração, precisaremos carregá-la na nossa alma e nos nossos braços. Sabe, tem certas pessoas que tiveram a visão do reino e que durante a caminhada, a sua caminhada, não se perderam nessa visão. Em 1958, Paul Yong-Soo, ele teve a visão de plantar uma igreja num bairro pobre de Seul. Essa igreja, ela alargou as suas fronteiras e hoje, queridos, é a maior igreja local do mundo, com mais de 700 mil membros. Ele não perdeu a visão. Muitos paralíticos espirituais foram alcançados através de Paul Yong-Soo. E ainda está vivo fazendo a obra do Senhor lá em Seul. Tem um outro homem também que eu gosto muito, é William Wilberforce. Ele teve a visão de libertar os escravos da Inglaterra em 1789. Ele dedicou a sua vida a essa causa. Em 1833, 4 dias antes da sua morte, a escravidão foi abolida da Inglaterra. Tem um outro também, um americano, chamado Martin Luther King. Em 1963, em pé nos degraus do Memorial de Lincoln, em Washington, ele levantou a sua voz diante de uma grande multidão e ele disse assim: eu tenho um sonho, em que um dia os meus filhos sejam julgados pela dignidade do seu caráter e não pela cor da sua pele. Queridos, esse pastor batista morreu como mártir dessa causa, mas a sua visão, aleluias, libertou milhões de negros da segregação racial nos Estados Unidos. Qual o tipo de visão que você tem, meu irmão? Qual a visão que você está tendo de reino? Aonde ela está estacionada? Só em você? Ou ela está abrindo fronteiras para alcançar a sua casa, alcançar a sua esposa, seus filhos, seu pai, sua mãe, seu primo, sua prima, seu avô, sua avó, o seu vizinho, seu colega de trabalho, o primo do seu primo, o irmão do seu colega de trabalho, a sua secretária, o seu patrão. Quer ver um outro que morreu recentemente? Billy Graham. Billy Graham teve a visão de evangelizar o mundo e viu estádios lotados de pessoas sedentas do evangelho. Ele já veio no Brasil, lá no Maracanã. A sua visão transformou no maior evangelista do século. E possivelmente, queridos, nenhum homem da história falou a tantas pessoas do evangelho de Cristo do que Billy Graham. Uma outra pessoa, Bob Pearson, viu crianças famintas pelas ruas da cidade. E esse quadro triste lhe deu a visão de fundar a Visão Mundial, que cuida hoje de milhares de crianças carentes ao redor do mundo. Eu tive o prazer de conhecê-lo em 2010, quando eu fui para a África, na conferência de Lausanne. Sabe, irmãos, por que eu citei esses homens?
como tem muitos homens aí, nos seus anonimatos, estão fazendo a obra de Deus, estão levando os paralíticos espirituais à presença do Senhor. Sabe, não aborte os planos de Deus na sua vida, querido. Não aborte os planos de Deus na vida dos seus. Os planos de Deus são maiores do que os seus. Só Ele sabe o que é melhor para você e até onde você pode suportar, independente das má notícias. Eu quero dizer, tenha fé nas coisas boas que já foram preparadas para você. Ore, espere e agradeça sempre. Você tem motivos para agradecer. Deus te abençoe, amém? Que essa palavra possa ser um divisor de águas na sua vida e na vida dos seus, na vida daquele que você encontra pelo caminho. De repente está esperando uma palavra sua, o seu ombro, está esperando as suas mãos, está esperando que você carregue ele no coração, carregue ele na sua mente, carregue ele no seu colo. Eu e você, querido, quando Jesus ele morreu para a igreja, ele morreu para a igreja, sabe para quê? Para que a igreja fosse as suas mãos, para que a igreja fosse a sua boca, para que a igreja fosse os seus olhos, para que a igreja fosse os seus ouvidos, para que a igreja fosse os seus pés, para que a igreja fosse o seu coração, para que a igreja fosse a sua mente, para levar os paralíticos espirituais desse mundo à presença dele. Amém? E não importa as más notícias, não importa das más notícias que chegam ao seu ouvido. Meu irmão, eu e você estamos ancorados no porto seguro, que é a nossa fé no Altíssimo. Amém? Quero orar. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu coloco diante do Senhor as nossas vidas, coloco diante do Senhor a minha casa, a minha família, a minha esposa, minhas filhas, coloco diante do Senhor, meu Deus, a minha mãe, meus irmãos e irmãs, ó Deus, meus primos, sobrinhos, ó Pai, meus cunhados e cunhadas, meu sogro, minha sogra, meu Deus, coloco diante do Senhor a tua igreja, meu Deus, cada família aqui representada nessa hora, eu coloco diante do Senhor, meu Deus, esse pai de família, esse homem, essa mulher, meu Deus, essa família, ó Deus, muitas vezes está desestruturado, ó Deus, ó Senhor, essa família, ó Pai, ó Deus, que tem esse moço, ó Deus, que está a ponto de ser desempregado, ou então ele está desempregado, meu Deus, e não sabe o que fazer, mas eu quero dizer uma coisa, Pai, independente das más notícias, meu Deus, essas pessoas possam se ancorar, meu Deus, na fé no Senhor, Pai, na fé no Senhor que pode todas as coisas, ó Deus, que abre porta, ó Deus, onde não existe, ó Deus, que fecha a porta onde homem nenhum pode abrir, meu Deus, que o Senhor possa abrir as portas na vida dessas pessoas, que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus, ó Senhor, entrar com a tua providência, ó Deus, arrancar o sofrimento, ó Pai, ó Deus, porque o Senhor é aquele também que está, ó Deus, presente no nosso sofrimento, ó Deus, e nos dará força de suportar todas as coisas, Pai. Por isso eu te peço, dê força a esse homem, dê força a essa mulher, meu Deus, dê força a essa família nessa hora, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, independente das más notícias, eles possam se ancorar no Senhor, o porto seguro das nossas almas, em nome de Jesus, Pai. Eu libero essa palavra sobre a vida de cada família nessa noite, em nome de Jesus, independente das más, ó Deus, notícias, como foi pego de surpresa aquele paralítico, ó Deus, ó Senhor, havia uma má notícia sobre ele, ó Deus, ó Pai, talvez que ele não fosse curado mais, mas, ó Deus, com ousadia se levantaram 4 amigos pela fé, meu Deus, pela fé que supera todas as coisas, levaram esse homem na tua presença e ele foi curado, meu Pai. Ó Deus, queremos levar a tua presença nessa noite, Deus, ó Senhor, a vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa moça, ó Deus, desse rapaz, ó Deus, dessa criança, meu Deus, ó Senhor, muitas vezes uma criança está aí chorando, clamando, ó Deus, pela restauração no meio da sua família, meu Deus, a palavra do Senhor diz que o Senhor ouve, ó Deus, o clamor dos aflitos, dos necessitados, o Senhor, Deus, é aquele que suscita nos lábios da criança o verdadeiro louvor, Pai, ó Deus, que o Senhor possa, em nome de Jesus, ó Deus, está liberando da tua palavra, está liberando, ó Deus, da tua bênção na vida de cada um dos que estão ouvindo nessa hora, em
nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Independente das circunstâncias, independente das más notícias, somente a fé poderá superar todas as coisas. Amém? Deus abençoe o seu coração. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Boa noite, queridos. Graça e paz.